Liberar as crianças para subir? Libera para mim? Pode? Fechado. Libera para mim as crianças, que elas já estão subindo para as salinhas delas lá. Isso aí. Pode liberar um bom culto para vocês. Que Deus abençoe o coração e a mente de vocês. Que Deus dê sabedoria aos professores da classe infantil para ministrar uma palavra que alcance o coração, o espírito e a alma deles. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da vida dessas crianças. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra no teu coração. Queria que você abrisse tua Bíblia, junto comigo lá o pessoal da mídia. João capítulo de número 15. João capítulo de número 15. Isso. Obrigado, Natanzão, você está aqui comigo. Então, irmãos, enquanto você procura João capítulo de número 15 aí, eu quero deixar o convite para os homens, tá? Essa semana nós vamos estar nos reunindo, nós temos um grupo chamado Grupo de Manutenção. Nesse grupo de manutenção tem espaço para você trabalhar junto com a gente. Pastor, eu quero participar do grupo de manutenção, que é esse grupo que a gente está falando aqui, onde a gente vai fazer as melhorias que a gente precisa. A gente tem várias coisinhas para melhorar aqui na igreja, até o dia da festividade. E tem espaço para você. Você terminou o culto, você me procure, aqueles que já têm o meu zap, é só mandar um zap para mim, pede lá, me inclui no grupo de manutenção. A gente vai incluir você no grupo de manutenção, e ali você vai ter toda a informação de como será o nosso cronograma ao longo da semana. Tá bom? Então, você é homem da igreja, nos procure. Lembrando, amanhã nós temos uma reunião de liderança aqui na igreja para definir com os líderes de departamento o que ficou de cada um com suas responsabilidades. Então, você que faz parte de um departamento, com certeza a liderança vai estar te comunicando para te dar a oportunidade de se somar com a gente e trabalhar conosco também em prol da gente organizar. E são 3 dias de festa para não cansar ninguém. A gente vai fazer uma escala e vai ser um tempo muito precioso. Pastor Valdir Brasil também já confirmou a presença dele com a gente aí. E eu vou ficar muito alegre de receber o nosso pastor. Vamos estar recebendo o pastor Osés, que é o pastor da nossa matriz, onde hoje foi Santa Ceia. E vamos receber o pastor eclesiástico de todo o centro evangelístico, que é o pastor Valdir Brasil, que vai estar aqui com a gente também. Vai ser uma festa muito agradável. Quem encontrou, diga amém. João capítulo de número 15. Estou esperando alguns, hein? João capítulo 15. Ó, mais 3. Maravilha. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar nessa palavra. Quero compartilhar contigo sobre o que Deus colocou no meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara é secada, e os colhem e a lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque nós sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguirem, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos falarão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. E se não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também o Pai. Se eu entre eles não fizeste tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora vieram-nas, viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiarão-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Pai, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e te pedir que toda tentativa de impedimento caia por terra daqueles que vieram aqui sedentos por ti, famintos por ti e necessitados de ti. De mim nada tenho, e que de mim tenho, de ti veio. Por isso, Deus, derrama sobre a tua igreja a tua palavra e enche-os com teu Espírito Santo. Manifesta a tua glória em nosso meio. Manifesta o teu poder, e enfermos serão curados, cativos serão libertos, vidas serão restauradas, surdos ouvirão, cegos verão, mudos falarão, paralíticos andarão, e os perdidos serão salvos. Te peço, meu Deus, que o Senhor fale a este lugar de forma muito poderosa, porque nenhum desses pequeninos entrou aqui neste lugar, senão direcionado pelo teu Espírito, e nenhum destes sairão daqui, senão maiores do que entraram. Por isso eu te peço, fala conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar contigo e falar a respeito dessas colocações do próprio Senhor Jesus Cristo, a respeito de quando Ele faz uma colocação para nós, a respeito da sua colocação quanto à sua identidade de forma alegórica. Ele vai fazer uma analogia a respeito de uma das 3 árvores mais citadas no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, que é a figueira, a oliveira e a videira. Cada uma dessas, com sua expressão, tem, claro, um fruto diferente e uma perspectiva totalmente diferente. Se nós pudéssemos falar a respeito daqueles que conhecem a videira, que é a produtora da uva, ela é crescida em parreiras, faz parte das plantas que conhecemos como trepadeiras, que vão subindo por estruturas para que elas possam automaticamente gerar os seus frutos. Quando a gente vê Jesus chegar no capítulo de número 15 e fazer essa colocação aos discípulos em questão, gera para nós uma curiosidade muito importante a respeito do que o Jesus que nós servimos está dizendo para nós, que somos discípulos de Jesus. Porque afinal de contas, nós não podemos só verbalizar ser um discípulo. Nós precisamos contextualizar o discipulado que nós temos recebido através de obras, através de servir, através do serviço. Então Jesus, quando está aqui falando no capítulo 15, ele está exatamente direcionando e trazendo a importância de algo trino, porque ele vai exatamente dizer para eles, e eu leio com você, para poder ministrar contigo a respeito da identidade dessa obra simbiótica, de autodependência e não de independência. Nós vivemos numa geração que ela ainda continua erradamente a dizer que ela não precisa de ninguém. Isso é tão errado que se você não precisasse de ninguém, você nasceria de si mesmo. Você não seria gerado de 2 seres. Não existe essa frase.
Essa fase são dos soberbos, arrogantes e prepotentes, que na verdade vão preceder suas próprias quedas, porque a Bíblia diz que a queda é exatamente precedida pela arrogância do ser humano. Então assim, todo arrogante pode ter a certeza que dele virá uma queda. A Bíblia diz isso. A arrogância, a soberba, a prepotência, ela precede uma queda. E nós precisamos entender que nesse processo simbiótico de interdependência, Jesus vai deixar isso claro para eles e vai determinar regras de crescimento, regras de sobrevivência e regras de frutificação. E aí ele vai dizer na pessoalidade, eu sou. Ele por várias vezes, ele vai dizer, ele e o Pai são um, ele não usurpou ser maior do que Deus ou ser como Deus, mas ele não perde a sua identidade naquilo que Deus chamou ele para ser. Então quando ele se apresenta dizendo quem ele é, e na primeira pessoa ele diz, eu sou, ele automaticamente mostra para mim e para você que nós precisamos entender que independente do que acontecer, nós não podemos perder a nossa identidade. Então quando alguém pergunta o teu nome, você não titubeia dizer, eu sou, não, você diz, Cláudio, Israel, Carlos, nós temos uma identidade, nós temos uma pessoalidade. Jesus então vai alegorizar para eles, dizendo para eles aonde está a identidade deles nele, e aonde está a identidade dele no Pai. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer, meu Pai é o lavrador, eu sou, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, a água da fonte. Ele chama a pessoalidade para ele, na identidade que ele tem, porque Deus o fez, assim como Deus fez cada um de nós com uma identidade e com um propósito, irmão. E o nosso propósito existe, os propósitos da individualidade, daquilo que Deus tem por chamado específico, e o propósito da coletividade, daquilo que nós vamos fazer como Assembleia dos Justos, daquilo que nós vamos fazer e só fazemos juntos. Esse papo de eu sou igreja, você pertence a uma igreja, você só é igreja quando você se coletiviza. A igreja ela só é criada por identidade, não na individualidade do nome do local, como Éfeso, Gálatas, Tessalônicas, Roma, não. A igreja, quando nós nos reunimos, somos igrejas. Do contrário, somos filhos, criatura, mas igreja é quando a gente se reúne. E aí, automaticamente, ele vai estar falando aqui com os seus discípulos, dizendo, meu pai plantou a semente, o filho. E o filho dá continuidade ao que o pai lavrou através dos filhos. Porque cada um gera da sua própria. Cristo é o filho, e em Cristo nós somos filhos. Por favor, acorda seu irmão que está do lado, diz para ele, você é filho. Você não pode perder essa identidade, irmão. Em Deus, por meio de Cristo, você agora é filho. Por isso ele vai dizer, nós somos mais servos, mas vocês são filhos. E a nossa grande dificuldade está ligada, muitas das vezes, à nossa distorção de paternidade. Porque alguns são órfãos, outros são órfãos de pai vivo. Não possuem a identidade paterna que vai direcionar para ele e fazer uma correlação ao que o próprio Cristo está dizendo para nós na característica de filho. E aí ele vai dizer exatamente isso, isso vai ajudar você a fazer uma leitura melhor do capítulo de número 15. Então ele está trazendo a identidade dele e vai dizer, eu só existo porque o Pai me plantou. O Pai me enviou. Então ele disse isso no capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira. É só para a gente poder entender, irmão. Quando você olha para uma parreira de uva, você consegue identificar o que está ligado no chão. E mais à frente eu vou te explicar por quê. Quando você olha para uma parreira, você consegue identificar da onde é a sua origem. Então Jesus mostra para nós claramente que nós precisamos entender a nossa origem. Quem nós somos em Cristo. Esse negócio de eu sou assim, vou morrer assim, no cristianismo não funciona. Você nasceu assim, mas agora você em Cristo vai dormir. Você nasceu de um jeito, origem do pecado, mas em Cristo Jesus você é nova criatura. Não existe esse papo de que eu sou e vou continuar, isso são decisões. Você é assim porque você tomou a decisão de ser assim. Porque se você não quiser, você tem a opção de mudar. Mas entenda uma coisa,
uma videira não muda para uma figueira ou para uma oliveira. Ela tem a sua identidade em si mesmo. Então deixa eu falar um negócio para você. Ele está dizendo exatamente para eles aqui: vocês precisam entender a quem vocês estão ligados, para que o fruto seja o fruto da origem. Aí ele diz: meu pai é o lavrador, eu sou a figueira, eu sou a videira, e vai continuar dizendo assim: toda vara em mim, olha a interligação. Eu estou ligado à terra, e vocês estão ligados em mim. Eu estou ligado ao Pai, e vocês estão ligados em mim. Se eu estou ligado ao Pai, nós estamos juntos ligados a quem? A Ele. Aí ele vai dizer: quem vocês são? Vocês são a vara. O curioso é que, diferentemente da jabuticabeira, que nasce do seu tronco, ainda que gere florzinhas, aquela coisa toda, ela vai nascer, subir. Agora deixa eu explicar um negócio para você. Você já viu que é interessante? Da interdependência, ela necessita de estruturas que a faça. Você entendeu porque tem tanta gente ainda aqui embaixo? Porque ao invés de escolher estruturas de pessoas que façam você subir, você escolhe estruturas erradas. E não sei se você sabe, quando uma videira ela sobe e ela não encontra estruturas que dê continuidade e ela começa a descer, quando ela desce e encosta no chão, ela começa a morrer. Então toda a parreira que encosta no chão, ela a partir daquele momento, ao invés de expandir e dar continuidade, ela morre. Então deixa eu explicar um negócio para você. Nós fomos feitos para subir, irmão. Para voar igual águia. Mas deixa eu falar um negócio para você. Ninguém sobe sozinho. A gente sempre precisa de estrutura para nos ajudar. Estruturas de apoio. E aí ele vai exatamente começar a dizer para nós: agora eu vou gerar de mim os galhos, os ramos, para que através da vida de vocês sejam gerados os frutos. Deixa eu explicar um negócio para você que ainda existe muita dificuldade na cabeça de crente. Para a cabeça de crente funcionar, ela pensa que pastor gera ovelhas. Deixa eu explicar para você. Pastor cuida de ovelhas e gera novos pastores. Quem gera ovelha é ovelha. Foi criado no contexto de serviço, que na verdade é: alguém serve todo mundo e quem é servido não serve ninguém. Não, irmão, isso é lindo. Porque a gente gera da própria espécie. Paulo fala exatamente sobre isso, não só e tão somente só em 2 Coríntios capítulo de número 9, explicando a respeito da questão exatamente da liberalidade da nossa semeadura. Ele fala exatamente que nós vamos gerar proporcional ao que plantamos e vamos gerar da nossa própria espécie. Se você é ovelha, é você que gera ovelha. A expansão e o crescimento exatamente do aprisco, ele depende das ovelhas. São as ovelhas que frutificam. Ovelha não pode ser estéril, porque se ela for estéril, ela envelhece e acaba não dando continuidade, a sua posteridade deixa de existir. Então deixa eu dizer um negócio para ti, irmãos. Naquele grande dia, quando o Senhor vier, o que você vai apresentar para Ele? Que fruto foi gerado de você? Crente estéril? É isso que Ele está dizendo para os discípulos: vocês não são estéreis, porque eu no meu Pai não sou estéril. E se vocês estão em mim, vocês frutificarão. Aqui, deixa eu te dar uma notícia. Você foi feito para frutificar. No seu DNA foi traçado frutificação, irmão. Você precisa entender isso. Porque a hora que você entender, você não vai ficar dependendo do que os outros dizem que você é. Você vai entender em Cristo quem você é. É tanta gente ligada, estéril, infrutífera, porque olha para referências negativas de gente que não produz, de gente que não gera, de gente desanimada, de gente cansada. E deixa eu explicar uma vida cristã para você, que você precisa entender isso. Se você não tiver rotinas que te avivam, certamente você vai esfriar e esmorecer e desanimar. Irmãos, não sei se você já parou para raciocinar quantos cultos esse ano nós temos? Você sabe quantas consagrações nós vamos ter esse ano? Quantas escolas dominicais? Você sabe, porventura, quantos batismos nós vamos ter na nossa igreja? Deixa eu compartilhar com você um pouquinho desses números,
que talvez você vai entender o quanto você pode estar avivado, quanto você pode estar motivado, que isso depende de você. Nós vamos ter escola dominical 52, nós vamos ter culto da manhã 52, nós vamos ter 12 Santa Ceias, nós vamos ter cultos de domingo à noite 52, reunião de oração 26, 51 cultos de quarta-feira, 51 GPS. Ei, 12 consagrações no ano. Aleluia. Será que alguns desses números mostram para você o quanto, se você quiser crescer, você precisa se empenhar? Ou porque você acha que os frutos, naturalmente, ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser podada. Então, quantas oportunidades de crescimento a gente tem esse ano? Agora, eu uma vez recebi uma irmã no gabinete que ela veio e disse assim para mim: pastor, estou desanimada. E a gente conhece as ovelhas que apacenta, irmão. Eu disse para ela: se eu fizesse o que a senhora faz, eu também estaria desanimado. Aí ela olhou para mim, eu falei: com certeza, irmão. Irmã, a senhora não vem, não tem frequência nos cultos. A senhora não vem nas reuniões de oração, são 2 por mês. A senhora não frequenta 12 consagrações por ano, uma só por mês. A senhora não vem na escola bíblica dominical. Se eu fizesse o que a senhora faz, eu também estaria. O caminho do desânimo é exatamente esse. Qualquer um que fizer isso fica desanimado. Se você quiser ficar desanimado, já te dei receita. Mas na mesma receita que eu te dei para você ficar desanimado, eu te dei a receita do ânimo. Participa. Coopera. Só tem uma forma de você ficar mais inteligente. É você entrar na escola, não só se matricular, frequentar as aulas. Ué. Se porventura coloca o menino na escola, Wellington, faz a matrícula dele, vai no final do ano e pede o diploma? Ué. Tem gente que é assim: pastor, eu sou da igreja. Qual? Não sei. Ué, e nem eu sei. É, pastor, eu sou do sei. Falei: rapaz, você sabe que eu não sei? Se matriculou e chega só no final do ano para dizer: estou aí, sou da igreja. É mesmo, irmão? Que coisa. E ainda fora o que nós temos, 4 Amós nesse ano. Irmão, você tem tanta coisa na igreja, batismo, você que ainda não é batizado, você tem 5 oportunidades esse ano de ser batizado, irmão. Perdão, 4. Então o que eu quero dizer para você? Você está ligado a quê? A videira continua crescendo, a videira continua ramificando. O problema é, será que eu estou frutificando? Aí a gente começa a refletir e começa a enxergar o que Jesus está dizendo para a gente. E começa a vir um alerta de Jesus muito grande para a igreja, moderna e pós-moderna. Diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Irmãos, a gente fica reclamando com o vendaval. Quando o vento vem, ele cumpre o seu propósito, irmão. Tem gente que reclama de tudo. Está chovendo, é chovendo. Sol, está sol. Eu não sei o que quer, irmão. Tem que ter um planeta específico para ele. Ele determina o clima, ele determina se tem 2 sol, tem um só, se tem praia, se não tem, porque o que Deus faz nunca está satisfeito, irmão. Rapaz, eu nunca vi igual. Tudo cumpre o seu propósito. Quando vem o vendaval, você já viu que só cai vara seca? Ah não, pastor, cai umas mangas. Cai, é verdade, irmão. Porque eu até digo para você, existem coisas que estão crescendo, mas infelizmente não estão firmes. Porque o que está firme permanece. O que recebe vida, o que está ligado, permanece. Mas tudo aquilo que é folha seca, galho seco, cai tudo, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe como limpar aquilo que Ele quer frutificar. E tem hora que a gente precisa entender isso. O vento vem para mostrar quem nós somos. Se tu for palmeira, tu enverga, mas não quebra. Mas se você for galho seco, infelizmente a Bíblia diz exatamente isso. Tira. E aí ele vai falar algo mais interessante para a gente. A poda do crescimento. Irmão, lá em casa, e eu já falei isso aqui algumas vezes, tem pouca planta. Tem umas assim na entrada da garagem que é estreitinha. E tem um mistério, quem tem sagu sabe como é que aquilo ali é uma benção, irmão. Aquilo é uma maravilha. Sagu é uma planta maravilhosa, aquilo não espeta você, aquilo é top, irmão.
Não sei para que serve até hoje, estou orando para saber. Para que serve o sagu? E aí, minha esposa tem planta, mas limpar essas plantas boas, sim, tem. Ela gosta de planta com espinho. Eu não sei o que acontece, irmão. Cacto lá em casa tem de todo tipo, até poltrona de sogra. Te aconselho a dar esse para tua sogra, que é muito bonito. É top, irmão. É um cacto redondo que só tem espinho. Eu não sei porque botaram esse nome. Eu acho que é covardia, mas, né? Eu acho. Marcelo está assim, ó. Aí eu olhei, rapaz, o sagu está lá esmirrado, as folhas para baixo, eu já sei quem está me chamando. Aí vou eu lá, irmão. Normalmente você corta as folhas do sagu e ela te corta. É um negócio tremendo, irmão. Aí fui eu lá, cortei as folhas todas do sagu, irmão. 3 dias depois ele já começa a brotar, lá no miolo. Irmão, nunca vi daquilo. Ele estava dessa altura, eu cortei dessa última vez, o moleque está desse tamanhozinho, ó. Lindo. Crescendo. O que eu quero dizer para você que está aqui, crente, que às vezes está passando por uma prova? Virar de estágio não é fácil não, irmão. Vem uma poda, mas o que você vira depois, ô glória. Tem coisa que as pessoas fazem para tentar te matar, mas você não sabe o quanto você vai ficar forte depois disso. E eles vão dizer, rapaz, não tem jeito não. Vão fazer igual fizeram com Davi, lembra? Se levantavam contra Davi, no final da história diziam, não adianta, Deus está com ele, vamos se juntar com Davi, porque o negócio que traz crescimento é estar junto desse cara. Aí vem o filho dele, seu sucessor, não tem jeito, irmão. Tudo que o cara faz, cresce. Sabe o que eu vou fazer? Parar com esse negócio de ser adversário de quem está crescendo. Olha Deus falando aí, ó. Antagonismo, perseguição, racha, divisão, não traz crescimento não, irmão. Sabe o que você precisa entender? Quer crescer, junta com quem está crescendo. Aí está exatamente explicando isso para nós. Teu crescimento vem de mim, meu filho. Só que para isso você precisa estar ligado. E ele vai continuar. Vós já está limpos pela palavra. A palavra de Deus nos limpa. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Se você quer crescer em fé, você precisa crescer em ouvir a palavra. É na palavra que você cresce. Tem gente apostando nesses bets da vida, se lascando todo, irmão. Aposta na palavra que você vai crescer. Não tem como você investir na palavra e continuar do mesmo tamanho. Não tem como você mergulhar na palavra e continuar ignorante. Não tem como você mergulhar na palavra e continuar com essa sanguinidade toda que você tem. Não tem jeito, irmão. Mergulha na palavra que Deus transforma a tua vida. É na palavra. Aí ele diz, vocês já estão limpos. Continua dizendo, estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também são vós, se não estiverdes em mim. Você conhece algum desigrejado que está bem? Conhece não, irmão? Levanta a mão aí, pastor, eu conheço um, está ótimo, tá uma maravilha. Nunca vi tão bem. Irmão, não tem jeito. Como é que você recebe daquilo que você não está conectado? Uma planta, um galho, um tronco, ele tem sua função, e a função do tronco é ramificar a vida para os galhos. E os galhos têm uma função, não é ser tronco, é ser frutífero. Então nós recebemos essa função em Cristo, você precisa ser frutífero. E aí quando a gente observa exatamente Ele mostrando isso para a gente, aí eu trago para você uma reflexão, eu queria te impulsionar isso. Nós somos um organismo vivo. Nessa forma intrínseca que nós temos, nós precisamos entender isso. Nós somos um organismo vivo e uma organização para gerar fruto. Ah, eu não preciso de igreja, quem falou que não? Me pega um texto da Bíblia que diz que você não precisa de igreja. Me dá um, irmão. Agora eu não disse para você que você não se reúne como igreja fora desse local. Agora não tem como você ir contra a igreja que foi fundada pela videira. Aí a gente consegue entender essa simbiose, essa correlação. A igreja ela é um organismo vivo e uma organização. Ela precisa estar organizada. É por isso que a igreja de Atos, capítulo de número 6, começa a ser organizada. Ela começa a ter questões. E aí deixa eu falar um negócio para você. Não adianta você sobrecarregar e achar que a organização vai funcionar. Não funciona.
É por isso que a gente sempre consegue mostrar isso para as pessoas. Irmão, você faz falta, não é uma frase bonitinha não. É mais porque está trabalhando dobrado. Porque na ausência sua, alguém trabalha pelo que você deveria estar fazendo. Porque nesse organismo vivo, você é vital. E como organização, a gente precisa se organizar na função que cada um precisa desempenhar. E como eu disse aqui, você é ovelha, você tem que gerar ovelha. Deixa eu falar um negócio para você. Vira para esse homem do teu lado, pergunta se ele está grávido. Pro homem mesmo, pergunta aí, você está grávido? Marcelo, está de 9 meses. Aleluia. Eu estou de 3 meses, irmão. E é gêmeos. A gente precisa engravidar, irmão. Porque nós fomos feitos para gerar ovelhas. E esse ano é o ano da gratidão. E tem uma gratidão maior do que vidas se render aos pés do Senhor, irmão. Existe gratidão maior do que ver as almas voltando aos pés do Pai, sendo novamente enxertados na videira. Não tem, irmãos. Então nós precisamos entender isso, que a Bíblia vai nos mostrar que nós precisamos ser como organismo vivo, não só e simplesmente só aqui dentro desse prédio, mas precisamos sim ser uma organização viva e frutífera na nossa família, na empresa, na sociedade, porque nós somos interligados com um propósito intrínseco. Nós temos a função, como Paulo vai narrar, de corpo. Estamos interligados. Se a gente cortar aqui todo o restante, braço, antebraço e mão, a mão não vai receber o que ela deveria receber e ela morre. Então deixa eu voltar a dizer para você que talvez você entrou aqui e você talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, e você está sentindo-se como se você tivesse morto, e de fato, irmão, só tem um jeito de você voltar a estar vivo, é você receber aquilo que somente o corpo pode te proporcionar. Existem pessoas que ficam dizendo, eu quero voltar a ser. Se você já sabe como é, volta. Eu quero ser como eu era. Volta a ser como você era. A gente precisa entender isso. Se você só precisa ter a vontade de fato colocar isso em prática, sem franquear isso para os outros, sem culpar ninguém. A responsabilidade de cuidar de você, como o apóstolo Paulo vai dizer, cuida de ti mesmo. Lê lá a carta de Paulo a Timóteo. Primeira coisa que ele diz, cuida de ti mesmo. Então você tem a responsabilidade de cuidar de você. Ei, deixa eu dizer quem você é. Você é uma vara que está interligada na videira, ou você infelizmente está secando? Porque Deus te chamou para frutificar, e frutificar lá na sua família, frutificar na empresa, frutificar na sociedade, aonde Deus te levar, Deus te leva para você frutificar. Ganhe almas. Não existe gratidão maior para a igreja do que vê-la ser relevante, almas sendo alcançadas, a tua vizinhança sendo alcançada, a tua família sendo alcançada, o bairro onde você está sendo alcançado, aonde Deus te levar, preste atenção nisso, é de você que Deus vai gerar fruto. Você não pode ser estéril. E Ele vai continuar trazendo para a gente, nessa ideia de frutificação, aonde nós estivermos, a gente precisa se ajustar para crescer, irmão. E nesse ajuste para crescer, algumas coisas Deus vai começar a fazer. Não dá para a gente crescer se a gente continuar do jeito que a gente está. Pensa na sua individualidade. Você já viu que tem gente arrumando desculpa que não tem tempo para nada? O que Deus vai te acrescentar além do tempo que você não tem? O dia vai continuar tendo 24 horas, irmão. O dia que eu não conseguir mais apacentar essa igreja, ela para de crescer. Porque Deus não vai me acrescentar fardo. Mas existe uma coisa que a gente precisa entender. Não é sobre apenas as minhas costas que está a responsabilidade do crescimento da igreja no que diz respeito ao que o Espírito Santo faz. Porque a Bíblia diz que quem traz o crescimento? Quem convence? O Espírito Santo. Crescimento, quem traz é Deus. Mas Deus age através de quem? De mim e de você. Então nós precisamos trabalhar junto para que o crescimento dessa igreja seja exponencial. Nós estamos à véspera da celebração dos 19 anos. E eu preciso que você se prepare para o que Deus tem para fazer nesse próximo ano, irmão. Se você quiser crescer com o que Deus vai fazer através da videira que Ele é, você tem que estar ligado nela.
Está na hora de você parar de reclamar, está na hora de você parar de ficar murmurando, está na hora de você parar com preguiça, está na hora de você parar com isso, está na hora de você se juntar e dizer, aonde você for, eu vou contigo. Eu quero ser a estrutura que mantém essa videira crescendo. Essa videira, ela precisa alto, ela não pode estar tocando no chão. Ela precisa estar se mantendo na sua estrutura, porque dela vai se gerar frutos. Agora deixa eu só falar um negócio para você que é interessante. Você já comeu uva sem caroço? Se plantar aquela miséria, cresce alguma coisa? Tem uns irmãozinhos que são os caroços, né, irmão? Mas se você for uva sem caroço, tu não gera fruto nenhum, cara. A fruta, olha, gostosa, pastor, é docinha. Vamos plantar para ver se nasce? Vai nascer o quê? E é do que você gera na sua própria espécie. Lembra que eu falei para você que você vive numa vida geracional? Eu escuto algumas coisas que eu acho interessante. Eu não sei com que esse menino se parece. Se parecer com o teu vizinho, irmão, deu ruim. Desculpa te dar essa notícia. Teste de DNA é uma solução interessante. Parece contigo, irmão. Parece com a tua esposa. Parece com o ambiente que você conviveu, que você criou, a educação que você deu. Porque, afinal de contas, nós frutificamos da própria espécie. E nessa frutificação, aí a gente começa a entender. Para crescer, eu preciso estar organizado como organismo vivo, organizado. E como é que está a minha vida de oração? Não existe essa estrutura cristã sem uma estrutura que tenha automaticamente uma rotina que ela pede. E a sua rotina precisa ser uma vida de oração, irmão. Para quê? Para ouvir Deus falar e falar com Deus. Existe uma estrutura chamada palavra, para quê? Para conhecer quem Ele é e o seu propósito. Existe uma estrutura chamada jejum, para quê? Para você entender que você tem como nele alcançar força sobre as suas fraquezas. E que você é mais forte do que você pensa. A tua força, quando você se vê fraco, vem dele. Diz ao fraco, e nele nós podemos ser fortes. Se você chegou aqui hoje fraco, deixa eu dizer para você, é nele que você encontra força. Deus hoje está trazendo um monte de galho que está secando, para voltar a integrar-se à videira, para voltar a ter a vida que vai gerar fruto, porque sem vida não tem fruto. E às vezes a gente olha e diz, por que eu não estou frutificando? Irmão, faz um balanço. Eu te dei um monte de números aqui, tem mais alguns para você aqui, ó. 945 quilos foram arrecadados, 45 cestas básicas, estou cheio de estatística hoje. Mas para que serve isso aqui? Porque a gente precisa frutificar, irmão. O que nós estamos fazendo como igreja nessa terra? O que nós estamos gerando no lugar que a gente está? O que nós estamos sendo, quanto nós estamos sendo relevante? E gente discutindo se a unha é de acrigel, se o cabelo é luzes, pelo amor de Deus, irmão. Nós fomos chamados para frutificar. O reino de Deus está estabelecido nessa terra a partir de quem? De nós. Por isso que ele vai dizer, buscai o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas que são as necessidades humanas, ele vos acrescentará. Mas existe um princípio, é Deus acima de tudo, de todos, o tempo todo. Deus está querendo frutificar lá na sua casa, e talvez você esteja esperando que o pastor vá lá fazer a visita que vai mudar a história da galáxia, e é através da tua vida que Deus quer mudar aquele ambiente. É através de você, é o canal que Deus chega até as pessoas, é através da sua vida. Você não pode ser estéril. Você tem que acreditar nisso. Essa palavra precisa entrar no teu coração. Pessoas muito perto de você precisam ser enxertadas na videira, e você vai ser o canal para gerar vida nelas. Você não é uva sem caroço. Gostosinho, mas não frutifica nada. Escuto, ouço, mas infelizmente não gera fruto. A gente precisa entender isso. Mais do que ser saboroso, nós precisamos ser frutíferos. Eita glória! Tem na nossa rotina, ministério. Qual é o teu chamado? 2024 começou, esse é o ano da gratidão, e através do teu chamado, Deus vai te usar de uma forma, eu creio nisso. Às vezes a dificuldade é você acreditar nisso, mas eu acredito que Deus vai te usar de sobremaneira, em nome de Jesus.
Ai, Jesus. E vai ser lindo, irmãos. Deus tem um propósito. E vou te falar um negócio. O propósito da salvação nos gera um propósito sobre serviço. Nós precisamos trabalhar em favor do reino, irmão. 19 anos de história não foi construída sem serviço. Quantas lágrimas esse carpete aqui colheu. Quanto choro. Quantos cultos. Quantas almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Quantos pregadores, quantos obreiros passaram por essa casa. E todos fizeram parte. Quantos, irmãos? Faz a retrospectiva. 19 anos de existência. Inclusive nós pedimos, e amanhã encerra. Quem não mandou as fotos para Carol, vai ficar com as fotos guardadas. Porque a gente vai fazer um vídeo de retrospectiva, irmão. E chegou umas fotos para a gente aí que o negócio é top, irmão. Nem eu conhecia aquelas fotos, hein? Cada um que eu vou te contar uma coisa, hein? Cada figura. E é bom a gente olhar como é que a gente era e como é que a gente ficou, né? Hein? 19 anos, já pensou? Lembra? Quando você era igual o palito de fósforo, só a cabeça. Aquele joelho lá de Maranguape. Olha o que Deus fez através da sua vida em 19 anos aqui nesse lugar, irmão. E eu estou glorificando a Deus, por quê? Porque eu entendi que essa igreja ela é frutífera, ela tem frutificado a 10, ela tem frutificado a 100, ela tem frutificado a 1000, vidas têm sido alcançadas. Pastor, essa igreja é perfeita? Não, porque ela tem gente dentro dela. Ela só não é perfeita por isso, porque se tirasse gente daqui, ela perdia a sua função, o prédio ficava do jeito que está, e aí a gente ia achar que estava perfeito. Mas é um se aperfeiçoando no outro. Se você olhar para o lado aí, ó, você foi canal de bênção na vida de alguém, você sempre vai olhar aqui dentro e vai dizer, rapaz, naquele momento alguém orou por mim, alguém me visitou, alguém deu uma palavra, ministrou, olha, eita Jesus, naquele louvor, aquela palavra, aquela mensagem que foi profetizada, meu Deus, 19 anos, irmão. Agora eu pergunto para você, esse tempo a gente vai celebrar. E o que vem em 2024 para a gente completar 20 anos de existência? Que Deus vai fazer, irmão, escuta essa palavra do que eu estou falando. Você precisa sair daqui entendendo isso para viver. O que Deus vai fazer nesse 20º ano dessa igreja vai nos surpreender. Escuta o que eu estou falando para você. A igreja cresce sobre as perfeições e as imperfeições. Crises. Não deveria ser assim, não. Escândalos, também não deveria ser assim, mas ela vai crescendo, ela vai rompendo, desenvolvendo, ela vai ministrando o amor de Deus, a sua graça que nós fomos alcançados, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua oportunidade que Deus nos dá a todo momento. Se não fosse a misericórdia, a causa de nós sermos consumidos, quem de nós estaríamos aqui? Eu tenho certeza que a igreja cresce a partir de atitude. Porque olhando para a videira que Jesus está dizendo, nessa videira tem atitude. O lavrador que quer que ela exista, tem que plantá-la no chão. E quando ela planta, ela é plantada, ele cuida. E quando ela cresce, ela gera ramos. E ramos tem que gerar frutos. Então a gente não cresce se a gente não tiver atitude, irmãos. Tudo que você traçou para esse ano de 2024, sem atitude fica no papel. E pelo contrário, no final dele vira frustração. Mas aqueles que querem realmente conquistar, eles vão trabalhar em favor disso, irmãos. Quem você quer que esse ano esteja aqui com você? Creia, porque Deus continua a cumprir promessas. Creia, não desanime. Talvez você está aqui hoje, aqui no culto, com a cabeça preocupada, você não sabe onde está sua filha, você não sabe onde está o seu filho, você não sabe onde está o seu marido, ou a sua esposa, seu pai, a sua mãe, um amigo que você ama, você não sabe, mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente coloca o joelho para orar, aquele que sabe guarda, aquele que sabe protege, aquele que sabe restaura, aquele que sabe aviva, aquele que sabe promove encontros. Eita Jesus! Deus vai salvar a tua família, irmão. Isso é um propósito que está no seu coração? Então ore por isso. O ano está só começando, irmão. Mas tem muita vitória para vir. Agora não tem como a gente ter vitória se a gente não tiver batalhas. E Jesus está exatamente dizendo, repreendendo eles, vocês precisam ser frutíferos. Por quê? Porque não tem jeito, Marcelo. Não dá para a videira continuar carregando galho seco.
Não dá, irmão. É peso. Sufoca. Você já viu a erva de passarinho? Ela está verde, mas a árvore por baixo está morta. Deus não vai acrescentar erva de passarinho, não, irmão. Pelo contrário, Cristo está dizendo para nós que pela minha palavra vocês estão limpos, e vocês vão crescer, vocês vão frutificar, vocês estão em mim. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aí a irmã já falou: Jesus, eu vou orar pela minha máquina de lavar nova. Entendeu nada, irmão? É fruto de justiça, é vida, vida gerando vida, ovelhas gerando ovelhas. Eita glória! Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Olha que coisa linda. O Pai me ama, eu te amo, e você gera frutos de... frutos de amor, frutos de justiça. É intrínseco, nós estamos interligados. O Filho ligado ao Pai, nós ligados ao Filho, e vamos frutificar do amor do Pai, que flui em nós. Agora deixa eu falar um negócio para você. Quer ser amado? Primeiro caminho, ame. Quer ser ajudado? Primeiro caminho, ajude. Porque a Bíblia diz isso, eu já estou encerrando. Aquilo que vos quero que vos faça, faça a vós primeiro. O que você tem feito para o Pai? Ele é uma prioridade para você? Você está preocupado com o reino mesmo? Você já viu a oração do quero? Tudo que ele diz é quero. Oração do quero, irmão. Crente quero, dá trabalho, irmão. Porque tudo que ele quer é para ele. O Pai, Jesus disse, E tem gente que continua vivendo uma vida de quero. Sabe quando que Deus vai começar a derramar o que Ele tem para a tua vida? Quando você entender que o Pai é nosso, que a comunidade é o nós nos reunimos, nós fazendo, nós sonhando, nós realizando, porque Deus vai fazer a partir da nossa unidade, irmãos. E esse fruto vai se estender lá dentro da sua casa. O que dentro da sua casa está desconectado? O reino de Deus se move a partir de princípios. O que a gente tem vivido dentro da nossa casa, e eu quero fechar aqui. O que está ligado a essa espinha dorsal? Como eu disse aqui, se a gente não tiver rotinas de oração, se a gente não tiver rotinas que envolva a palavra, que envolva jejum, que envolva aquilo que o Senhor quer que a gente priorize, o servir. Se nós não priorizarmos isso, como ficará a nossa casa? Deus quer começar a frutificar dentro do seu lar. Deus quer começar a arrancar as coisas que estão secas para aliviar pesos para aquilo que Deus tem para proporcionar a vida, irmão. E eu queria dizer para você, homem, a estrutura da tua casa foi colocada sobre as tuas costas, naquilo que é responsabilidade tua, porque diz que o Senhor, que nós somos colunas de nossa casa. Se nós tomarmos a posição que Deus quer, a nossa casa será o que Deus projetou. Guarda essa palavra. Se nós nos tornarmos aquilo que Deus nos projetou, a nossa casa vai ser o que Deus quer. Deus projetou para que nós venhamos a ser colunas, suportemos aquilo que Deus nos confiou, mas Ele também disse, mulher, busque sabedoria, porque a sua casa será edificada. Porque a Bíblia diz que a mulher tola dos seus próprios lábios derruba o seu próprio lar. Então, às vezes, a mulher, ela esquece de entender isso. A mulher sabe e edifica a sua casa, ela quer edificar sem ter sabedoria. A primeira coisa que você tem que entender é que é uma coisa natural. Assim como o tronco tem galhos e galhos geram frutos, assim, se você tiver sabedoria, a tua casa será edificada. Ministrei aqui semana passada falando sobre quarta-feira, sobre aquilo que os filhos precisam ter, gratidão aos seus pais. Vossos filhos, honrem os seus pais. Mandamento com promessa.
A nossa casa será abençoada nesse ano de 2024. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Sai daqui, esquece essa palavra e vai viver o que você estava. Vai continuar do mesmo jeito. Eu queria que você ficasse de pé. Para frutificar é necessário serviço. De servir com propósito. A gente precisa saber diferenciar trabalho de resultado. Quantos de nós, Carlinhos, estamos cansados de tanto trabalhar e não vemos resultado porque trabalhamos mal? Aqui, talvez você esteja cansado de trabalhar. E não significa que trabalhar muito é trabalhar bem. Trabalha e não vê fruto. Deixa eu te explicar um negócio. Entenda que uma coisa é perseverança, a outra é teimosia. Muitas das vezes nós estamos sendo teimosos achando que estamos sendo perseverantes, porque aquilo que você tem falado 10 anos não tem mudado do seu lar. Está na hora de você mudar de estratégia, irmão. E mudar de estratégia é sabedoria. Que muitas das vezes a gente precisa entender que é o que está faltando dentro da nossa casa para a gente frutificar como a gente devia. Essa semana, cara, eu tive a oportunidade de ver de pertinho um pezinho de caju. Rapaz, eu fiquei impressionado que tinha um cacho assim, ó, devia estar mais de umas 20 castanhinhas já. Falei, rapaz, que coisa linda, cara. Cheio, vai ficar mais bonito ainda quando aquilo for para minha casa. Aí eu olhei e falei, rapaz, que coisa linda, cara. Aquele monte de cajuzinho junto, crescendo junto. Aí já tinha um que estava maiorzinho, a gente já fica de olho nele, né? Já estava amarelinho. Deixa eu explicar um negócio para você, porque eu estou falando isso para você. A gente está numa mesma árvore, fomos plantados juntos, mas estamos crescendo de forma diferente. Tenha calma. Você só não pode parar de frutificar. E às vezes a gente olha para o outro e diz, pô, ele está maior do que eu. A sua referência não é uma competição. Porque você não está competindo entre um e outro. Você precisa crescer para você, não se preocupar com o tamanho que outros estão. Porque lá no final, nós seremos colhidos do mesmo jeito. Um planta, outro rega, mas ele vem para fazer a sua colheita. E eu quero hoje orar junto com você, para que você possa entender que parte você vai fazer nesse ministério nesse próximo ano, que vamos completar 20 anos em janeiro do ano que vem. Que fruto você vai gerar da sua própria espécie, para que possa fazer parte desse aprisco? Quando será que você vai conseguir entender que cada um gera da sua espécie? Eu estou aqui apacentando as ovelhas, ovelhas estão gerando ovelhas, e pastores estão construindo novos pastores, para que possam apacentar as novas ovelhas. E aí a igreja vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai rompendo, ela vai expandindo. Não é só em obra estrutural, não. Pelo contrário, é em vida espiritual. E eu quero ver, sim, você fazendo parte disso. De ser alguém que entenda que nós vivemos numa geração que gera condições de discipulado geracionais. Nós somos geradores de gerações futuras. E a coisa mais linda que você tem é de você olhar para o teu filho e dizer para ele, o que eu estou gerando nesse menino? Eu encerro hoje no culto pela manhã lá no Seito Caraí, uma alma se rendeu aos pés do Senhor. Gilberto, o nome do rapaz. E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração e disse, foi assim um dia com Billy Graham. Numa conferência um homem aceitou Jesus e era ele. O maior pregador das conferências do século 21. Então deixa eu explicar algo para você. Você não tem noção de quem Deus te confiou. Hoje está pequenininho, talvez esteja no teu ventre e ainda possa ser que seja gerado. Mas o que é gerado da geração dos que frutificam, frutificarão ainda mais. Eu fui visitar uma família essa semana. E uma das frases daquela senhora, 93 anos. Carlinhos, 93 anos de idade, eu não sei nem se eu chego. Lúcida, conversando, andando, ninguém ajudando para levantar. Eu com 45 tem hora que eu tenho, uma mulher, ajuda aqui. E ela falou uma frase que eu queria que você colocasse essa frase no seu coração. Ela disse, olha, lá na minha terra, lá perto de Lambari, depois de Lambari, ela falou assim, ainda hoje no terreno, tem uma mangueira que frutifica, e essa mangueira foi plantada pelo meu avô.
Irmão, se ela tem 93 anos, isso foi plantado pelo avô, olha quanto fruto essa manga gerou. Dá para fazer conta, Wellington? Assim será na vida dos que creem. Você vai gerar 10, você vai gerar 1000, você vai gerar 10.000. Só entenda, é que a mangueira continua plantada gerando depois de você. E os frutos da minha e da sua geração, entregue nas mãos de Deus, eles frutificarão absurdamente. Sabe o que eu quero orar? Orar pela nossa família, que nesse momento precisa entender que Deus nos levantou nessa terra com um propósito. E o que Deus vai fazer através de nós, irmãos, é uma obra extraordinária. Aí eu vejo, irmãos, o investimento dos pais nos filhos, colocando em escola de música, investe no ministério, investe nas crianças, a classe das crianças lá, e a gente fica observando, e aí eu encerro. 19 anos de idade. Ian chegou aqui, tinha quantos anos, Ian? Qual é a sua idade? 22. Matemática para ele. Aleluia. Lelê, chegou no vento se bobear. As crianças de Alana. Larissa, só tinha cabeça e olho. Não é, Larissa? 19 anos, ela está com 20, olha. Ela falou que não mudou então muita coisa. Rapaz, meu filho chegou, está com 12 aqui, ó, chegou 4. Meu Deus, chegou pititico. Minha filha está com 19 anos aí, ó, chegou com 11 aninhos aqui. Jennifer, ficava andando aqui por cima das cadeiras. Irmãos, o tempo passou e agora nossos filhos começaram a frutificar. Minha filha pregou numa quarta-feira aqui na igreja. A Lelê já está tocando teclado. As crianças no ministério de louvor, Arthur baterista. Hein? Olha lá, a Rian. Menino bonito. Você vai frutificar. E a sua família também frutificará. Esteja nele, porque ele em ti vai fazer você frutificar. E eu quero hoje convidar você, antes da gente orar, que se desconectou da videira, porque não tem como gerar fruto se não estiver nele. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele disse arranca e queima, ele está falando de inferno. A coisa é muito séria, irmão. Jesus está voltando. Você não está acreditando, te respeito, mas olhe os sinais e leia a Bíblia e diga para mim se isso não está acontecendo. Então quando ele diz, se estiver em mim, gerará frutos, mas se não estiver em mim, é exatamente vara seca, galho seco, é arrancado e queimado. Então se você está aqui hoje, irmãos, você quer frutificar, essa palavra precisa automaticamente estar no teu coração, irmãos. Se você hoje quer voltar para Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, eu quero te convidar para a gente orar juntos. Se você estiver aqui hoje e ainda não entregou a tua vida para Cristo, eu quero orar por você aqui hoje. Eu queria que você acenasse para nós orarmos juntos por você como igreja. Pastor, eu me afastei, mas quero hoje me reconciliar, eu quero orar por você. Você está aqui? Se você hoje está aqui, eu quero abençoar a tua vida. Como igreja, nós queremos orar por você. Nós não estamos aqui para te acusar, nosso papel não é esse, nem Cristo veio para isso. Pelo contrário, Ele veio salvar os que se haviam perdidos. Então, se você está aqui hoje e está afastado, eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida, porque Deus te chamou para ser frutífero. Eu queria que você acenasse hoje, você que está voltando para Cristo Jesus. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui hoje entregando essa vida que Deus te deu para viver para Ele? E que talvez você tenha vivido essa vida até hoje de forma dissoluta, vivendo sem entender o teu propósito. O teu propósito é estar nele. Só há vida para você nele. Talvez você está aqui depressivo, angustiado, sem esperança para a tua vida, mas eu queria dizer isso para você. Está como vara seca, mas nele, se você for enxertado, você vai voltar a ter vida. E se tiver alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu queria abençoar a tua vida. Se você está aqui hoje, pastor, eu não sou evangélico, mas eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você estiver aqui, eu quero abençoar a tua vida. Você está aqui? Pastor, ora por mim.
Você não precisa vir aqui à frente, você não vai ficar constrangido não, irmão. Nós queremos abençoar você. Se você se sente constrangido de vir aqui à frente, fique tranquilo. Eu quero orar por você, abençoar você que está voltando hoje, você que está entregando a sua vida para Jesus. Tem alguém? Nós já vamos orar. Tem? O Espírito Santo impele ao meu coração que existem pessoas afastadas aqui. Existem pessoas que estão afastadas. Mas essa é uma decisão sua. Você quer que a gente ore por você? Levanta a sua mão, eu quero estar orando por você. Está voltando hoje para Cristo, está entregando sua vida para Jesus. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Alguém? E o produto da oliveira. Nós vamos orar juntos. Eu via quando o homem com um saco cheio de sementes passeava no meio da igreja e aqueles que estavam com as mãos abertas recebiam as sementes. Sabe o que a Bíblia nos mostra? Lança teu pão sobre as águas. Você tem uma decisão de escolher. Se você começar a semear, você vai ter o que colher. Eu via quando algumas luzezinhas, alguns foguinhos iam se acendendo, irmão. Sabe o que isso diz? Pessoas que talvez estavam aqui apagadas espiritualmente, hoje estão sendo novamente enxertados na videira e você vai gerar fruto. Você precisa entender isso, irmãos. O fogo precisa de oxigênio para gerar combustão, e talvez você chegou aqui hoje precisando de oxigênio, e Deus está te restaurando aqui hoje. Deus está restaurando o teu ministério, a tua vida espiritual e tua vida ministerial, e você vai frutificar, porque o Senhor te chamou para um propósito maior. Talvez a tua vida esteja frustrada em várias áreas, mas deixa eu te explicar isso. Com Deus não é frustração, é crescimento, é frutificação. Você vai romper, você vai vencer. Você só precisa crer. Oh glória, alimente essa chama. Alimente essa chama que Deus está colocando no teu coração de esperança, de vida. Porque você vai voltar a desenvolver o teu ministério, só depende de você. Você vai sair da sua casa com alegria, vai voltar a colocar a Bíblia debaixo do teu braço, e voltar a frequentar os cultos com alegria, vai voltar a frequentar as atividades da igreja, porque Deus te chamou para isso, e Deus está falando com você sobre isso. Chegou o tempo de você mudar as suas rotinas, e Deus está te chamando para isso, para você frutificar e ganhar almas. Deus te chamou para a obra de um evangelista. Faz a obra que Deus te chamou, porque quem te garante, quem te confia é Ele. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui nessa noite para receber de Ti tudo que o Senhor veio nos entregar, ainda que não somos merecedores, não somos dignos. O Senhor tem a nos dar mais do que nós merecemos. Por isso, Deus, estamos aqui para receber de Ti, Pai. Frutifique em nós, aumente em nós os teus frutos, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso casamento, tire todo cansaço, toda fadiga, Deus. Senhor, muda esse ambiente de estresse para um ambiente de paz, Senhor. Oh Deus, o Senhor sabe que entraram pessoas aqui precisando que portas estejam abertas, mas o Senhor também entregou chaves dos quais as portas precisam ser abertas, e o Senhor não vai abrir as portas para estas pessoas, elas precisam enfiar esta chave na porta, para que ela possa se abrir e trazer a revelação daquilo que o Senhor já colocou do outro lado. Por isso, meu Deus, nos dá visão, nos dá estratégia, nos dá renovo nessa noite. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez nesse lugar, nesses 19 anos,
pelas vidas que foram batizadas e cheios com Teu Espírito Santo, pelas almas que se renderam aos Teus pés, pela confirmação do chamado e do ministério dos Teus filhos. Nós Te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de sentir a presença, sim, do Teu Espírito Santo neste lugar. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por esta casa de oração.